Buenas, gurizada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Agro 93 Podcast. Meu nome é Vini Lima, sou engenheiro agrônomo e host desse podcast. E hoje a gente vai estar falando sobre um assunto que é extremamente interessante. A gente vai discutir bastante sobre pastagens de inverno e como que elas podem rentabilizar a lavoura de verão. E para falar sobre esse tema, hoje eu estou aqui com um convidado bem especial. Ele tem ampla experiência nesse segmento. Ele é formado na UDELAR, uma universidade uruguaia, no ano de 2012. Depois teve uma pós-graduação em Administração e Agronegócios na Faculdade Austral de Rosário, na Argentina. Já dá para ver que é um cara internacional. E ele é proprietário e consultor da empresa Quatro Costados Consultoria, atuando já há 10 anos nesse ramo de consultoria, com foco principal em estratégias de sistemas produtivos e integração lavoura e pecuária. Seja muito bem-vindo ao nosso papo hoje, Santiago Soares de Lima. É um prazer. Prazer é todo meu, Vinícius. Muito obrigado a ti, muito obrigado aos amigos da casa. Obrigado pela oportunidade e meu abraço antecipado já a toda a tua audiência. Eu que agradeço, Tchê. Tenho certeza que hoje vai ser uma boa, uma prosa bem-vindo, né? Sim, seguramente. E já aproveito para agradecer também as empresas que dá para dizer que são empresas parceiras, empresas que nós trabalhamos, como a Estância Princípio e a Agropecuária OG. É importante a gente ter essas empresas que nos dão respaldo e nos dão segurança para a gente estar fazendo nosso trabalho no campo, né, Santiago? Muito bem recordado e muito bem colocado essas instâncias que um depósito de confiança em nós permitiram que a gente tivesse conhecido nesse contexto e utilize essa oportunidade para aplicar conceitos da melhor maneira possível em prol do sistema que nos encontra lá trabalhando de forma conjunta. Assim que me somo ao teu agradecimento, tanto à empresa OG como à Estância Princípio. Perfeito, show de bola. Bueno, para nós conversar já, Santiago, aqui a ideia é um bate-papo bem solto, bem prático, tá? É direto ao assunto, isso aqui é focado para produtor e para técnico. Então é uma conversa leve e direta. Eu já começo fazendo uma pergunta com relação ao nosso tema, então, que são pastagens de inverno, entrando nessa parte da integração lavoura-pecuária, que é o seguinte, vamos começar com uma pergunta polêmica. Tem como ganhar dinheiro com pastagem, Santiago? E depois a gente vai entrar nos comos e nos porquês, mas tem muito produtor às vezes que se queixa que não consegue ganhar dinheiro com pastagem. Eu te pergunto, tem como a gente rentabilizar essa lavoura? Bueno, definitivamente uma pergunta polêmica, sensível e tremendamente vigente, mas o melhor dessa pergunta é que ela não deveria de calar nunca. A consulta, já seja ela objetiva ou subjetiva, sobre a rentabilidade da alternativa, a rentabilidade do negócio, a viabilidade econômica, são inquietudes que deveriam ser constantes. Então, é uma pergunta sempre muito bem-vinda. E eu creio que vale a pena elencar que as pastagens nada mais são que uma parte de um negócio. Nenhuma pastagem tem o poder de, por si só, mexer na rentabilidade do negócio. As pastagens, elas integram um sistema onde tem o aporte de carga, a categoria, a tenência dos animais, a propriedade, são próprios, são capitalizados, se é gado adulto, se é gado em etapa recria, a qualidade do gado pesa muito também. Mas, primeiramente, eu gostaria de comentar que, desde o nosso ponto de vista, e foi a nossa tese de pós-graduação, quais são as variáveis que afetam com maior impacto na rentabilidade pecuária. Digamos pecuária porque a pastagem, como eu dizia, ela é uma ferramenta da pecuária, em termos de negócio. E a variável que mais afeta a pecuária é a carga do sistema. É a primeira variável que mais afeta. Em que sentido? De que todo custo que uma pastagem gera ou demanda, ele é por hectare. Sendo por hectare, a contrapartida é o produto por hectare. E uma das principais características que afetam o negócio tem que serem características da hectare. E veja bem, o ganho médio diário não é uma variável da hectare, é uma variável individual de um animal. As variáveis que explicam a hectare é quantos quilos ocupa uma hectare,
por quanto período essa hectare ela é ocupada e com que qualidade esse pasto é utilizado e transformado em carne. Então, para tentar começar a responder um pouco a tua pergunta sim se pode, sem sombra de dúvidas, mas a gente não pode esperar da pastagem por si só mexer em todos os indicadores que a gente assim espera. Ela é um componente de uma lógica maior que deveria estar harmonizada no que se refere a tipo de pastagem, nível de produtividade que a gente vai pedir para ela, o nível de qualidade que a gente vai colher essa pastagem, qual é a natureza dela, que categoria vai consumir ela, por quanto tempo e até que ponto a gente vai consumir ela. Todas as variáveis afetam um número chamado ingresso bruto, que depois ele terá sua conversa com o custo total e vai gerar mais ou menos margem representando a sua rentabilidade. Então, sim se pode, podemos conversar bastante disso aí, mas de novo, o importante é focar na hectare e nos indicadores que compõem esta. Eu achei ótima essa tua explanação sobre, porque essa pergunta ela foi provocativa, porque geralmente o que o produtor faz é isso, né? Ele faz uma pergunta de sim ou não posso, como se fosse uma coisa simples. Mas não é uma coisa simples, a gente está falando, tu falaste muito bem, é de um sistema. E a pastagem, ela é parte desse sistema como um todo. Tu falar somente disso é tu ser muito raso no assunto, né, Santiago? E aproveitando, então, já que a gente está falando de pastagens, e uma coisa que tu citaste foram os tipos de pastagem, eu queria que tu começasse, então, nos passando. Quais os tipos de pastagem tu entende que se adaptam bem à nossa região? Pensando a metade sul do estado do Rio Grande do Sul, a gente pode falar da Uruguaiana a Pelotas, aí a Santa Vitória. Quais os tipos de pastagem tu entende que vão bem nessas áreas? E a gente já pode depois entrar também na parte de manejo, como época de semeadura, densidade de semeadura. Perfeito. Vamos começar do beabá. Vamos adiante. Primeiro, agradeço a tua pergunta porque na introdução ficou parecer que falaríamos somente de pecuária de pastagem de inverno. E as pastagens de inverno, elas sejam perenes ou anuais, elas são só uma parte do grupo de pastagens. As pastagens, um conceito um pouco básico, porém importante, nada mais é que uma cultura semeada, uma cultura instalada, com maior ou com menor capacidade de suportar tecnologia, que ela precisa oferecer ao produtor o seu estado vegetativo, em grande diferença ao que são as culturas de grãos, as culturas agrícolas, cereais, oleaginosas, etc. Então, isso marca uma diferença enorme. As pastagens, elas prosperam sempre e quando aumente em tempo e forma o seu aporte vegetativo. E as culturas, elas são exatamente o oposto. Então, sendo assim, o período de crescimento da pastagem é uma coisa tremendamente importante para nós. Então, a tua pergunta ela é muito boa e muito bem-vinda, porque o período de crescimento das pastagens depende muito da localidade em questão, depende muito da época do ano e do tipo de espécie. Então, sendo assim, as pastagens, começando a fazer separações assim muito arcaicas, muito grosseiras, digamos, nós temos grupos de pastagens anuais e perenes. Tá? Espécies que dentro de um semestre elas cumprem seu ciclo de ser semeadas, ter um desenvolvimento e terminar seu ciclo, 6, 8 meses, não muito mais que isso. Temos pastagens que elas são perenes, que elas expressam, elas fecham os 12 meses em formato vivo, elas não precisam da ressemeadura para passar de um ano para o outro. Elas podem ser estivais ou invernais, que isso está muito mais referido ao período onde ocorre o florescimento. Elas poderão ser do tipo gramínea e do tipo leguminosa ou do tipo composta. Essas são as pastagens que ocupariam este nosso território, que seria o início do Pampa, como assim se chama. Não que serra acima essas pastagens não possam ser feitas. Só vou responder de acordo com como tu me perguntou. Então, posicionando, te peço desculpa pela tosse, mas venho saindo uma gripe. Não, capaz, sem problema. As pastagens que admitem instalação na nossa região,
elas precisam superar de algum modo as características climáticas. Se nós pegar aqui o nosso território, onde a gente está agora, aqui na fronteira oeste, aqui em Uruguaiana, a variável mais importante por excelência se chama temperatura. Nenhuma variável tem mais força nesta região que a temperatura de verão. Sendo assim, a gente não pode ter espécies como, por exemplo, festucas, que elas não toleram muito mais que 35 graus na base da planta, mais de 35 dias com a base exposta, 35 graus, a planta se perde. Então nós aí temos um problema. Por exemplo, uma gramínea invernal perene. Agora, nas gramíneas estivais e perenes, caso de braquiárias, nós temos um ambiente tremendamente apto, em termos térmicos, com alguns solos mais ou menos aptos, mas a gente tem aptidão, porque a gente tem um problema de regionalismo com o içamento a nível de Anoni. Já entrando nas questões anuais, toda a nossa região admite todos os tipos de aveia, com limitantes na produtividade por altitude. As evens, 70%, 80% da oferta do mercado. Nós não temos capacidade de desenvolver aqui as evens perenes, justamente pela temperatura de janeiro. A gente tampouco consegue capitalizar muito as evens de ciclo muito italiano, porque eles demandam muito mais horas de frio do que a gente pode oferecer. Então, em termos de gramíneas anuais de inverno, aveias e as evens, todas elas colocadas de diferente forma no sistema, são totalmente pertinentes aqui à nossa região. E em termos de verão, tanto o sorgo como o capim-sudão, algum tipo de setária, essas funcionam bem e muito bem. Então, de novo, agroclimaticamente a nossa região está capacitada para um espectro muito amplo. Nem sempre características da micro-região assim o permitem. Aí é muito importante a presença da consultoria ou da conversa com algum técnico de referência do produtor para entender as características do sistema. Por quê? Porque as pastagens elas deveriam permitir a rentabilidade que que tu comentavas na pergunta anterior. Então, sendo um negócio que ele demande seus 1.800, 2.500, 3.500 mil reais por hectare para ser instalada, ou até 4, dependendo do caso, a gente precisa que aquilo tenha uma viabilidade, que esse retorno aconteça em 6, 7, 8, 9, 10, 12 meses, mas que retorne imediatamente, ou no menor curto ciclo possível. Depois, complementando as pastagens e bem comportamento complementar, existem as leguminosas. No nosso caso aqui, dois clássicos, trevo vermelho e trevo branco. O trevo vermelho se adapta muito bem em regiões, capitaliza um pouquinho melhor as áreas mais bem drenadas e com fertilidade mais elevada no perfil. O trevo branco ele é um pouco mais insensível a características do perfil, porém demanda maior aporte hídrico no ambiente. Os cornichões com ampla viabilidade em toda a região. Dos 5 cornichões que o mercado nos oferece, em termos de espécie, a gente consegue posicionar em todo o Pampa algum tipo de cornichão, se for o caso. Leguminosas anuais, né? Trevos persas, trevos alexandrinos, até algum tipo de cornichão, também se adaptam, mas já olhando mais para uma visão pré-agricultura, para uma visão de serviços de cobertura. E, ultimamente, e com um crescimento muito interessante, estão aparecendo as compostas como as chicórias, que valem um comentário absolutamente à parte, porque são espécies extremamente interessantes, sobretudo aqui na nossa região, com uma potência radicular excepcional, com um aporte de proteína muito elevado, e por ter uma raiz tão extensa e tão forte, elas são um seguro contra a seca em si só. A sua própria raiz ela é um seguro contra a seca. Então, deixei um pouco de fora as gramíneas perenes estivais, não porque a nossa região não as comporte muito bem, sobretudo Uruguaiana, se comparado com Santana do Livramento, Bagé, Dom Pedrito, onde o problema lá é a temperatura, mas de inverno. As geadas estariam comprometendo muito
essa viabilidade e a drenagem em boa medida. Mas o que acontece? A pressão de ensamento daqui da nossa região hipoteca a possibilidade de que essa pastagem expresse seus 2 anos e meio, 3,5, 4 de boa expressão para conquistar a rentabilidade necessária. Basicamente seria por aí os tipos de pastagens. Tu tocou alguns assuntos aqui que eu até anotei para a gente entrar um pouco mais a fundo, Santiago. É bastante importante o produtor ele conhecer qual é a área que ele tem, que tipo de área que ele tem, para conseguir, junto com um técnico como tu, por exemplo, posicionar o tipo de pastagem que ele vai usar. Para a gente falar um pouco dos crevos, tu falaste, o crevo vermelho ele te demanda uma área com um pouco mais de fertilidade e mais drenagem. Na nossa região, a área com mais fertilidade são relativamente escassas, dá para dizer assim. Tem lugares que tem, por isso que é importante tu conhecer. Eu queria que tu falasse um pouco mais com relação aos crevos, Santiago. Também tem diferença que nem tu falaste, o crevo persa mais para a parte de plantas de serviço. O crevo vermelho, depois a gente vai entrar mais a fundo, e o crevo branco dá para a gente fazer, inclusive, a colheita deles no final de um ciclo é uma forma de rentabilizar também. Sim. Mas, assim, falando em crevos agora, qual que seria o melhor momento para a gente estar fazendo a semeadura deles e com que densidade? Porque, de novo, por mais que algumas informações às vezes pareçam simples, com certeza, para muitos produtores isso vai servir como a primeira vez que ele está tendo contato com esse tipo de informação. Então, acho que é interessante a gente trazer desde o básico. Excelente, excelente. Sobre leguminosas, e tendo em conta que a gente está falando de espécies C3, e assim que a gente precisa entender elas, essas espécies C3, no caso de serem perenes, como o caso do trevo vermelho, elas precisam, sem sombra de dúvida, ter um período tal de expressão radicular que elas consigam ter uma ferramenta para cruzar pelo verão, que é a nossa etapa crítica para elas. Se elas precisam de um período importante, a data de plantio é muito importante na nossa região. Por que eu te digo isto? Se essa nossa conversa fosse 600, 700, 1.000 quilômetros ao sul, nós poderíamos posicionar a época de plantio tanto em março, abril, como em setembro, outubro, por exemplo. Por que é que nós aqui não podemos fazer isso? E temos que utilizar a primeira data de semeadura, que seria março, abril, de 15 a 15, por colocar uma janela ótima. Porque nós precisamos, como eu te dizia, um bom tempo de expressão, de oportunidade que a raiz se desenvolva para ter contato com partes mais inferiores do solo, para poder contactar com a umidade que permite a traspasso de um ano para o outro da espécie, certo? Então, no caso das leguminosas nesta região nossa aqui, uruguaiana, a época de semeadura deveria ser de 15 de março a 15 de abril como zona núcleo, admitindo exceções a partir de 15 de abril e indo até um 15 de maio, mas não admitindo uma exceção para trás, porque o excesso térmico do final do verão aqui, ele pode comprometer, recordando que é uma C3 e temperada. Sim. Bom, sendo assim, no caso de trevos anuais, quando estamos falando de trevo persa, o trevo alexandrino, o vesiculoso, esses são culturas consideradas culturas de serviço, que elas prestam um serviço de alto impacto no sistema, mas tudo de muito mais curto prazo. Ao ser de curto prazo, a gente precisa ser extremamente assertivo, porque não há período para correção de problemas da implantação, doenças, problemas de fertilidade. Então, quanto mais curto for o ciclo do material a ser utilizado, mais assertivos precisamos ser. A data é exatamente a mesma, de 15 de abril, de 15 de março a 15 de abril. Isso é referente a datas. Referente a métodos de plantio de leguminosas, as leguminosas são espécies que elas precisam minimamente um contato com o solo, ausência de muito ar na volta, porque elas precisam absorver umidade de forma constante por um mínimo mais de 3 dias, e elas precisam ter uma camada que cubra elas discreta. Então, é um plantio cuidadoso, é uma espécie que precisa ser cuidada no princípio, e quanto mais perene for a espécie, maiores os cuidados.
porque mais lento é o seu processo de instalação. Os plantios em linha sempre estão à frente das diferentes opções, mas eu faria um porém, né? E isso é uma coisa interessante dos sistemas, né? Como quando a gente entende os sistemas como ambiente saudável, é impressionante como as culturas elas se ensinam entre si. Eu comentava outro dia de que um dos melhores plantios de leguminosas que eu tenho realizado é um plantio feito de uma plantadora linha, porém deixando a semente cair em superfície, né, utilizando o caixão de semente fina, uma distribuição homogênea e correta por hectare, porém o elemento que gera o contato entre a semente e o solo, que eu tenho utilizado com maior sucesso, é os antigos rolos arrozeiros, tanto os segmentados como os que são parelhos. E quando a gente olha, parece uma coisa quase arcaica, são implementos que já estão praticamente abandonados nas lavouras. Está revivendo. E tem gerado um resultado excepcional. Uma implantação muito parelha, muito rápida, com excelente estande de plantas. Recomendo muito a utilização desse tipo de ferramentas para esse tipo de pastagem de leguminosas. Perfeito. Santiago, me fala um pouco mais agora sobre os benefícios pensando no sistema. Porque sempre que a gente trabalha com novas espécies, no início tem uma certa dificuldade do produtor se adaptar, vai ter que aprender sobre, mas a gente também sabe que existem diversos benefícios que podem trazer para o sistema. E quando a gente fala em sistema, então a gente vai estar pensando nos benefícios que essas pastagens vão estar deixando para a futura lavoura de arroz, para a futura lavoura de soja ou futura lavoura de milho, que também é uma realidade que está crescendo aqui na região. Qual que é o meu ganho para o sistema quando eu trabalho dessa forma? Bom, se tu me permite uma primeira colocação, seria só para posicionar um pouco a tua pergunta, porque a tua pergunta ela já traz no conceito do sistema a agricultura como uma parte do sistema. Isso nem sempre é assim. Existem sistemas que são sistemas que se chamam de rotação forrageira, que são instâncias, empresas, que elas trabalham exclusivamente com forrageiras. Bom, e isso gera um perfil de negócio e um perfil de forrageira e um perfil de implantação, e isso muda diametralmente a conversa. Quando nós estamos falando de um sistema que ele tem agricultura, o sistema se enriquece brutalmente porque existe uma transferência de serviços e tecnologias entre a agricultura e as forrageiras, que é extremamente interessante, que é onde se assenta a tua pergunta. A primeira coisa das pastagens, já sejam elas anuais ou perenes, e todas oferecem coisas diferentes, gramíneas e ou leguminosas, a primeira característica, a mais importante de todas, é o volume de matéria seca ancorada. Isso é o mais importante. O lugar da matéria seca para contribuir com a estrutura de solo, com microtúbulos, com microporos, com vida de solo, com estruturação, como eu te comentava, com melhora na drenagem e demais, são as características que acontecem dentro do solo e não acima do solo. Então, no serviço da forrageira, independente do ciclo dela, é muito importante o que a raiz faz, fundamental. Porque a parte superior dela, o que nós terminamos de chamar como palhada, é quem leva todas as luzes, os aplausos, as fotos e demais, cumpre uma função muito importante. Por quê? Porque ela trabalha no controle de INSO e no controle térmico, e diminuindo bastante a evapotranspiração, fundamental. Mas, desde o nosso ponto de vista, o serviço do subsolo é mais importante. Bom, quais são os serviços? Esse é o primeiro, matéria seca ancorada, matéria seca no sistema. Segundo ponto, e agora a gente começa a separar, se for uma pastagem de médio a longo prazo, de 2 a 3 a 4 anos, nós temos ali um volume de raiz enorme, tá? Que ele já começou a ciclar dentro do ciclo pecuário, já morreu muita raiz enquanto estava se utilizando. Nós temos o aporte do gado na ciclagem, a inoculação do sistema, que ele se reativa brutalmente com a presença da urina, das fezes e demais, e um descanso do solo, que ele passa por um período mais longo de não sofrer tantas transições, tanta influência
tanto de herbicidas, como mecânicas, como de inundações, no caso de que for arroz. Então, o serviço que essa pastagem ela gera é basicamente, primeiro, para atenuar os problemas de consumo de matéria orgânica típicos da agricultura, trazer sustentabilidade para o sistema, melhorar o ambiente, tanto inferior como superior, para a cultura que vem à frente. Muitas vezes ciclagem de nutrientes, tá? Nutrientes que estavam numa etapa inferior, eles são trazidos, inseridos na palhada, e a palhada, por ser dessecada, ela fica em superfície, de forma a ser oferecida para a cultura. Em Uruguaiana, fundamentalmente, a questão de térmica, fundamental. Uma área bem coberta, e isto, ao meu ver, é uma das características mais importantes, ela freia, em boa medida, ela atenua um problema que se chama erosão superficial. Aí aqui eu quero fazer um parênteses. O fósforo no solo, ele cumpre um papel como se fosse óleo na água. Ele, por mais que tu enterre ele de alguma forma ele vai, por questões de carga, por uma questão de onde acontece a maior demanda dele, ele sempre vai estar na superfície, né? Quando a gente faz os análises de solo, de 0 a 20, 20 a 40, a diferença lá é gritante, certo? Então, o fósforo, que é o insumo de maior custo numa empresa, normalmente, aqui na fronteira, ele sempre está concentrado na fase superior. Então, nós não podemos ter ali perdas de solo por vários motivos. Primeiro, por uma questão de ética, naturalmente. Segundo, por uma questão de sustentabilidade. Terceiro, por uma questão de bom senso. E quarto, e não menor, por uma questão de que ali está fugindo uma parte enorme dos nossos custos. E as palhadas, elas vêm a ir em detrimento de todas essas possíveis perdas. Então, poderíamos passar toda a noite conversando os serviços das palhadas. No caso for de leguminosa, fixação biológica, alternativa de tecnologias para herbicidas e controles. No caso de serem gramíneas, detenção de matéria seca, ancorada ou não, controle térmico, aporte da palhada. São inúmeros os serviços. É uma tecnologia que eu praticamente não tenho visto ela evoluir. Muito pelo contrário, ela tem modificado, tem migrado para mix, tem aparecido novas espécies, mas é uma tecnologia que ela vem a se desenvolver da mão de toda a escola antiquíssima do plantio direto, que eu não vejo ela evoluir, muito pelo contrário. Ela vem a evoluir, é um aliado fundamental, ela oferece algumas demandas do ambiente de adaptação relacionadas à configuração de máquinas e à tecnologia de controle, mas é um caminho de ida, sem dúvida. Não, perfeito. Eu vejo exatamente por aí, porque o que a gente está vendo hoje é uma quebra de paradigma, é uma mudança de comportamento do produtor. Eu vou trazer sempre mais para o lado agrícola, tá, Santiago? Claro. Que é onde eu me sinto um pouco mais à vontade. E aí, os dois nós sentimos muito à vontade. E aí, se tu pensar o produtor de arroz, que normalmente não tem muito o costume de fazer algum tipo de pastagem de inverno, é bem comum a gente ver ainda solos descobertos, e aí tu vê um preparo de verão onde não faz nenhum tipo de pastagem, aí começa a crescer aquela quantidade de planta daninha na área, vai querer fazer uma dessecação lá perto de plantar, e a gente sabe que não fica bom, não é por aí o caminho, né? Então existem diversos benefícios que, quando a gente começa a trazer pastagens, plantas de serviço para a jogada, a gente começa aos poucos, né, que também é uma coisa gradual, a gente começa a ter as vantagens, a gente começa a ter esses benefícios, e a longo prazo, com certeza, vai nos dar muito mais resultado. Mas o principal ponto que o produtor se vale, muitas vezes, para não estar utilizando esse tipo de trabalho, ou não tá trabalhando dessa forma ali na produção, é com relação a custo. Aí ele vai dizer, o meu desembolso é X reais por hectare para eu estar fazendo um mix de azevém com aveia, com ervilhaca, por exemplo, e ele não consegue enxergar os benefícios muitas vezes, o que a gente sabe que é um problema. Uma forma que a gente pode ter para tentar mostrar para o produtor as vantagens, além de técnicas, são as vantagens econômicas. E aí eu te pergunto agora, Santiago, como que a gente pode fazer para rentabilizar
esse investimento? A gente já falava um pouco sobre isso, mas de repente a gente consegue entrar um pouco mais a fundo. Se vai ser com pastoreio, se vai ser pela ciclagem de nutrientes, propriamente dito, e todas as vantagens que tu já nos trouxe com relação a menor uso de herbicidas, com relação a ter um solo mais estruturado, ou mesmo, que é uma coisa que eu tenho muito pouco conhecimento sobre e gostaria que tu também falasse bastante sobre isso, que é a parte da produção de sementes finas. Então, por favor, tu pode nos trazer mais informação sobre. Bom, perfeito. Diferentes formas de extrair o produto, o ingresso bruto das palhadas. Eles podem ser de forma direta ou indireta. De forma direta, são diferentes coisas que a gente pode fazer sobre essa, chamemos assim, de pastagem, já seja anual ou perene, gramínea ou leguminosa, como é o caso, para ela gerar ingresso bruto. E indireto é os efeitos que ela gera na cultura subseguinte, certo? Bom, a primeira coisa são os antecedentes. A informação ela é categórica, ela é gigantesca dos benefícios. O segundo é entender que espécies de cobertura, espécies para culturas de serviços, elas são várias. Vou te dar um exemplo. Nós poderíamos pensar, Santiago, como seria, do teu ponto de vista, para uma cultura de arroz aqui em Uruguaiana? Para mim, o par ideal para uma cultura de arroz aqui em Uruguaiana é trevo e vermelho. E vou te dizer por quê. Uruguaiana, boa parte dela está apoiada sobre basalto, tá? Outras partes são solos mais arenosos já, mais caindo para o lado da Parrocoraí e demais. Mas Uruguaiana, com as enormes vantagens que ela tem em competitividade para a cultura do arroz, as características próprias que a cultura demanda, que é os movimentos de solo, elas permitem inúmeras vantagens, mas tem algum serviço que vai em detrimento do sistema, que é a degradação do solo, que acontece e é natural, e está muito bem que assim seja e faz parte do sistema. E é uma conta a ser feita. Muito bem, as pastagens de cobertura, no caso do trevo vermelho, elas para se expressar, elas precisam fósforo, cálcio e enxofre. 3 coisas que a gente consome sistematicamente no sistema. Por outro lado, elas têm uma fixação biológica considerável que vai estar em função da sua produtividade. Ao haver fixação biológica, nós estamos trazendo pontos de nitrato para o solo, direto ou indiretamente. Sendo assim, o solo que ele consumiu matéria orgânica, e quando a gente diz consumo de matéria orgânica, tem muita informação embarcada, tem muita coisa que foi-se embora, nessa informação a matéria orgânica vai caindo, né, e sistematicamente aqui a nossa matéria orgânica ela tem sofrido vários pontos de perda, vários. Qualquer coisa, já seja utilização pecuária ou cobertura, que venha alimentar o banco de matéria orgânica de alguma forma, ela é muito bem-vinda. Então, por exemplo, aqui em Uruguaiana, as coberturas com trevo vermelho, entendo que são uma alternativa excelente, porque por ser o trevo vermelho uma espécie bianual ou perene, ela, boa parte da sua matéria seca produzida, ela é depositada na raiz e não na parte superior. Sendo na raiz, que é onde acontece a fixação biológica de nitrogênio e é onde acontece a ancoragem dos pontos de carbono fixados no sistema, a gente consegue entregar muito nitrogênio para o sistema de forma ancorada, certo? De forma dentro do solo. E esse é o serviço, ao meu entender, aqui na nossa região, fundamental. Por outro lado, sendo uma pastagem de trevo vermelho, para ela se expressar e nos entregar todos esses pontos de nitrato que vão ir em detrimento da ureia e em favor do sistema como um todo, ele se rentabiliza muito bem com a recepção de fósforo, enxofre e cálcio, por dizer super simples, certo? Insumo essencial, característico, ideal, clássico para os nossos sistemas, para subsanar a problemática que eles têm. E
naturalmente, como a produtividade ela não deve parar baixo nenhum conceito, a gente precisa se adaptar ao sistema andando. Então, a utilização de trevo vermelho nos parece uma alternativa fundamental por tudo isso que eu te dizia. Recuperações de pontos de nitrogênio, tá? Diretamente nitrato de curto prazo disponível, e a capacidade de rentabilizar o investimento do insumo necessário. Agora, no caso de leguminosas, e mais sendo um trevo vermelho, elas têm uma expressão muito menor que, por exemplo, uma gramínea ou um azevém, em termos de velocidade. Sim. E, por outro lado, elas têm um pastejo que elas tampouco não é qualquer categoria que a gente pode utilizar e precisa de um cuidado muito particular, uma capatazia experiente, são espécies timpânicas, etc., etc., para recuperar parte do seu investimento no formato de produção de carne. Nós, particularmente, não recomendamos muito esse tipo de alternativas. No caso de gramíneas, perfeitamente. Se demandaria a participação de gado, sempre e quando o índice de área foliar da gramínea seja coberto de forma rápida, ou seja, que um azevém entre plantio e fechamento aconteçam 35, 37, 38 dias, sem dúvidas, essa área vai precisar de alguma coisa de consumo para fazer o serviço completo, que é cobrir o solo, emitir raiz, ativar o solo, mas não gerar problemas logísticos ao plantio. E aí é uma coisa importante nós separar entre leguminosas e gramíneas. As leguminosas, pela relação carbono-nitrogênio que elas têm, muito mais baixa, por ter mais nitrogênio, no momento que a gente faz o controle químico com herbicidas, a degradação é tremendamente rápida, muito rápida. E é uma planta com pouco aporte de lignina. Isso faz com que a parte mecânica do plantio aconteça muito bem, porque não existe uma briga entre a resteva dessa palhada e a cultura, no caso do arroz. Né? E recordando que a gente trabalha aqui com duplo disco desencontrado e não com monodisco. Tá? Já no caso das gramíneas, a conversa muda. Elas vão oferecer uma resistência maior. Sendo assim, é de vital importância que o volume dessa gramínea seja trabalhado de alguma forma, tanto em época de secação, como algum tipo de corte ou de pastejo, para que o volume dessa palhada não venha trabalhar em contrapartida do sucesso da nossa lavoura de arroz. Isso em caso de lavouras de arroz. No caso de lavouras de soja, a conversa é diferente, porque, aí a gente vai trabalhar com uma espécie que ela não tem o aporte da água para o controle térmico, por mais que a gente irrigue, é uma irrigação de passo, não é uma irrigação estática, não é um quadro que trava as águas, não é uma cultura, se ela for de sequeiro, então, nem falar, tá? Que ela tem que conviver com uma temperatura muito maior. E ela tem um fenômeno biológico na raiz que precisa ser desenvolvido, que é a FBN. Então, aquilo precisa uma contenção térmica de alguma forma. Então, no caso de soja, ou até no caso do milho, por que não? A gente precisa de palhadas consideráveis, e aí a matéria seca sempre é aliada da gramínea, em detrimento da leguminosa, tá? No sistema para poder cobrir o solo como deve ser. E aí as plantadoras, já sejam de soja, que é a mesma de milho praticamente, elas já vêm com essa adaptação, com essa ideia, com esse pensamento de plantio direto bem executado, que é o plantio direto sobre uma palhada, e aí sim nós temos um disco de corte na frente, etc, etc, várias alternativas. Na nossa cultura do arroz, é uma cultura que ela trabalha com duplo disco, desencontrado, sem disco de corte, e eu aproveito a tua pergunta para colocar uma demanda na fase industrial. A gente precisaria, sem sombra de dúvidas, plantadoras que tenham o seu comportamento pantográfico natural, que façam o plantio em boas condições, que façam um bom fechamento de linha, mas por que não? Que elas tenham um belo sistema de corte, considerando que a gente planta a 17, mas por que não um bom sistema de corte, de palhada na nossa frente para poder, por que não, plantar arroz sobre bons volumes de palhadas, sempre quando sejam bem dessecados. Me parece que é um ponto que
o setor metalúrgico, industrial, de engenharia, ainda vai nos trazer. Eu creio que estamos muito perto disso. Em algum momento isso já vai chegar para nós poder aí sim permitir que as palhadas até cumpram um desenvolvimento de volume, captação de mais carbono para o sistema, sem ir em detrimento da implantação da lavoura, que é uma característica indiscutível. A gente jamais pode perder implantabilidade por culpa de uma palhada, né? Claro. Que a gente sabe que é a realidade hoje, né? Se tu não trabalhar com uma palhada baixa antes do arroz, tu vai ter bastante dificuldade na implantação da cultura. Plantamos um problema. E já fica uma provocação, então, o pessoal das indústrias aí também, né? Mas é mais ou menos por aí. A indústria não é muito diferente do produtor. Quando a gente faz a mesma coisa por muito tempo, a tendência é tu só repetir. E às vezes tu fica meio fechado com relação a novas ideias ou mesmo novas oportunidades. Então, daqui a pouco é algo que pode estar vindo. Mas eu vou insistir um pouco mais nesse tema ainda da parte de rentabilizar, Santiago. Sim, tu trouxe tu trouxe respostas bem interessantes, como, por exemplo, a matéria orgânica. A gente sabe que o nosso solo, de forma geral, ele é pobre de matéria orgânica. Não era, né? Hoje dá para dizer que sim, né? A gente coleta análise de solo, aí a gente coleta solo, manda para análise, e pelo menos nas que normalmente eu vejo, a variação aí do teor de matéria orgânica é de 1,9 a 0,9. Dificilmente passa de 2% de matéria orgânica. Solo de origem basáltico, veja bem. Solos de origem basálticos, onde a matéria orgânica deveria estar acima de 3, 4%. A ausência, por natureza, de alumínio. Hoje nós temos matéria orgânica nos patamares que estou comentando e com presença de alumínio enormes. Exato. Ou seja, a dessaturação de solo que acontece, ela é... Mas a gente não precisa dramatizar isso. É uma característica e a função da propriedade privada é essa. Nós precisamos usar o recurso com os olhos abertos. Claro, muito bem. Perfeito. A produtividade deverá de se manter e aumentar, em todo caso. Mas não podemos não olhar coisas que acontecem. Então, solos de origem basáltico apresentando já níveis de presença de alumínio. Isso são alertas muito graves, pH caindo, saturação de base se desmanchando, CTC sofrendo, as respostas aos insumos cada vez maiores, e isso afeta a cultura naturalmente, que fica cada vez mais fragilizada, e sobretudo o custo fica mais fragilizado. Então o sistema, ele tem que ser, antes de qualquer coisa, uma ferramenta tamponante. A gente precisa que o sistema seja sinérgico, uma cultura com a outra, seja ela de índole pecuária ou de índole agrícola, mas ela precisa ter uma quota de subsídio de uma etapa para a próxima. Mas referente ao que tu me dizia das formas de rentabilizar, de novo, nós temos praticamente a única opção para rentabilizar de forma direta é a colheita via carne, ou seja, de pasteiro. Estou falando de culturas de arroz. Tá? A disposição da lavoura de arroz pelo entaipamento não admite muito mais coisas. A gente não pode fazer coleta de finos e vender, por exemplo. Nem deveria, né? Seria um contrassenso. Por ciclo de arroz, tampouco existe a possibilidade da colheita da semente. Né? Os ciclos eles não permitem. Estamos falando num semestre antecipado de arroz. Sim. Agora bem, se tu me permite nós aproveitar o teu espaço e criar um pouco. Por que não uma lavoura de arroz terminar seu ciclo, desmanchar as características típicas de distribuição de água, as rondas, os condutos, as taipas, etc., etc., a área ser nivelada e essa área aproveitar esse nivelamento e aí sim receber uma cultura anual ou perene, não vem ao caso, para a produção de semente. Porque aí sim nós temos um período de 1, 2 a 3 anos, dependendo do descanso da região, e aí nós temos como rentabilizar e de forma contundente o investimento, mas aí é uma cultura pós-arroz, já não é uma cultura serviço, é uma cultura que segue ao arroz. Quando nós voltamos para o que tu tinhas me comentado no princípio, que é a cultura precursora do arroz, a palhada que antecede o arroz, ela tem uma função vegetativa. Ela não oferece, não existe chance de colher semente antes de uma colheita de arroz. Então,
Se não houver convicção total de que o benefício indireto ele é suficiente e existe a conveniência de pastejo, por exemplo, bom, por que não com os cuidados necessários? Primeiro cuidado que eu sempre recomendo, uma área pulmão perto, fundamental, para os temporal. Para a gente não ter um temporal de 10, 12, 15 dias, como normalmente pode acontecer, e nós não termos aonde tirar o gado e gerar um problema enorme. Segundo, e tão importante como o primeiro, entrar no momento certo, com volume de palhada, que o gado entre pisando na folha e não pisando no solo, dobrando o azevém, dobrando a aveia ou dobrando o trevo, se for o caso, certo? Terceiro, um acordo contundente, um acordo categórico, um acordo profissional do produtor consigo mesmo ou com o parceiro do que se refere ao momento da retirada. A gente precisa um remanente de matéria seca e a gente precisa um período para que a dessecação aconteça da forma adequada, como deve de ser. Dessa forma, bom, a gente pode gerar custos. Vamos falar um pouco de custos de R$2.000, R$1.500, R$2.500, independente das espécies. E a gente perfeitamente pode colher daí, em termos de pecuária, e pisos de 120, 150 quilos de peso vivo e tetos de 300, 350, não muito mais que isso. Esse seria o nosso espectro de produtividade em termos de carne. Dentro desse espectro, e é uma questão de mera matemática, é possível recuperar o 100% do investimento da palhada nessa produtividade pecuária prévio à cultura do arroz. É possível, sim. De que maneira? Bom, plantando bem na época, fazendo esse plantio já pensando na categoria, tendo a categoria pré-selecionada, tendo analisado muito bem o sistema de arames do sistema, tendo uma área pulmão para não poder estar judiando as taipas e fazendo rastro na lavoura na época das chuvas mais importantes, tendo a convicção e o balanço forrageiro de toda a estância já preparado para receber a saída desse gado, leia-se em agosto, para que a pastagem possa ter a sua rebrota e depois receber a dessecação, para que a dessecação aconteça 20, 30, 35, 40 dias, por que não, prévio à semeadura. Mas sim, é possível, em termos pecuários. Agora, já em termos de colheita, para te responder, aí sim se pode, mas é uma cultura que segue o arroz, segue a soja, segue o milho, é do outro lado da lavoura. Sim. É depois de, não é antes de. Até porque tu vai precisar, por tudo que tu tá nos dizendo, nos trazendo informação, tu vai precisar de mais tempo para o desenvolvimento dessa planta. Sim. Então não pode ser uma coisa num curto espaço de tempo. Mas eu já vou aproveitar tudo isso que tu tá falando, Santiago, porque a nossa função como técnicos é trazer pensamentos diferentes. É fazer com que a gente saia um pouco da caixinha de como as coisas sempre são feitas, para a gente tentar fazer as coisas de uma forma diferente. E assim, ó, na nossa região a gente tem uma característica bem sabida, que é uma ampla disponibilidade de terra e bem menos de água. O que faz, por exemplo, com que as nossas lavouras de arroz tenham cortes. Então a gente tem lavoura de arroz com 1, 2, 3 cortes, aí é o normal na nossa região. Enquanto eu tô com uma área, um corte de lavoura com arroz, eu tenho 2 cortes normalmente parados, em pousio, ou muitas vezes com alguma pastagem, que até pode ser chamada de pastagem, mas não é tratada como tal. E por que não a gente pensar na possibilidade de fazer uma pastagem bem feita, de entrar com uma cultura como o trevo, por exemplo, pensando aí agora sim, aproveitando o teu gancho para a gente falar nisso, pensando num trevo que depois eu vou poder colher, vou poder rentabilizar de fato essa lavoura e vou poder, inclusive, fazer dinheiro com essa cultura. Além de todos os benefícios que a gente já vem falando, do ponto de vista agronômico, agora eu estou falando também de tu rentabilizar uma lavoura de pastagem. Vamos chamar lavoura de pastagem, porque basicamente tem que ser tratada como tal. Tu tem que dar todo o aporte necessário, mas tu, no final do dia ali, tu vai ter um retorno financeiro disso. Vinícius, essa é uma pergunta que ela desperta praticamente um debate só para ela, porque
os negócios eles são compostos em boa medida por pessoas, por perfis, por disponibilidades, e todo negócio independente ele precisa uma cota de foco muito importante. Então, quando nós vamos para uma lavoura de arroz, por exemplo, normalmente característica é uma lavoura tão demandante, demanda tanta experiência, tanto profissionalismo por parte do arrozeiro, que isso faz normalmente que o arrozeiro tenha um foco exclusivamente no arroz. E isso é absolutamente entendível, porque é uma lavoura extremamente demandante e demanda muito talento, literalmente. É muito técnica, né? Metros cúbicos de talento. É uma coisa impressionante. Então, o que acontece? Quando essa conjuntura ela se dá, é pouco provável que exista uma quota de foco dentro da empresa que consiga executar um negócio de uma natureza tão diferente como é a produção pecuária, tá? Altamente dependente da carga, e a carga dependente de arame elétrico. Imagina, uma empresa que está preocupada com a coleta de água e o entaipamento e manutenção de valos, e compra de maquinário e compra do adubo no momento mais baixo e rentabilizar os caminhões que vão a porto e voltam, no meio de tudo isso aí, armar um sistema de produção de carne respeitando, por exemplo, a separação com arame de choque, que é uma das ferramentas mais rentáveis. É difícil. Bom, no termo de sementes finas, ao meu entender, é muito mais compatível com o arrozeiro isso que a pecuária. E aí, bem, o que acontece? Quando nós temos uma lavoura de arroz e ela culmina o seu processo, ao menos desde o ponto de vista que a gente entende, que é com a entrega da área nivelada, porque uma lavoura que não está nivelada, desde o nosso ponto de vista, ela não está entregue, é um ciclo que ainda não termina, até porque ela vai ser nivelada para o próximo ciclo de arroz. Então, por que não essa nivelação ser pós-colheita? Não há sentido algum. Muito bem, se ela for nivelada, e aí vale a pena destacar a qualidade técnica da uruguaiana em movimento de solos, em nivelação, é uma mão de obra que se destaca na frente dos outros ambientes, no sentido de qualidade de serviço. Por que não essa nivelação ser capitalizada em culturas que podem oferecer outros produtos? Bom, essa é uma dúvida, é uma pergunta que eu ainda não consegui responder, e normalmente aí acontecem limitantes de índole cultural, né? As lavouras de sementes finas, elas normalmente são pequenas, elas não são grandes, então elas não admitem a escala, como uma lavoura de arroz de 300 quadras. Se nós tivermos 300 quadras de uma colheita de leguminosa, a gente não tem mercado para instalar elas. Então, bom, aí fica muito mais complexo. Por outro lado, nós temos um problema térmico violento, que se for tarde o problema térmico, leia-se em janeiro, está tudo certo. A gente tem um vegetativo que vai acontecer em outubro, novembro, um estado reprodutivo que vai ser novembro, dezembro, um enchimento de grão com o que sobrar de água no sistema, e o estresse térmico de janeiro vai ser benévolo para o sistema, porque ele vai sincronizar as florações e a cultura ela vai parar como se ela batesse contra um muro e vai nos entregar uma colheita. Agora, se a pressão térmica ela vier a acontecer já em outubro, como tem acontecido aqui para nós, e o sistema não estiver irrigado, nós aí estamos num problema grave, porque a gente perde a chance de produzir a semente, porque a lavoura termina seu ciclo entrando em estado reprodutivo. E é pouco provável que uma lavoura ela separe um volume de água para irrigar este tipo de culturas. Penso eu que em algum momento isso vai vir a acontecer, porque os números de uma produção de semente fina são consideravelmente altos em termos de ingresso bruto, certo? São produtos de valor agregado altíssimo, mas eles têm a problemática da escala e essa questão da pressão térmica. Então, qual é o caminho do meio que eu entendo mais saudável? Que as lavouras, sempre e quando elas não estejam rotacionando com soja e o milho, elas utilizem sim as pastagens, várias delas, mas uma área pontual, 15%, um 20%, não mais que isso,
que por inúmeras características se destaca as demais, tem um destino de produção de semente, já seja de semente própria ou certificado com alguma empresa, das excelentes empresas que a gente tem no mercado, e o resto deveria, sim, de ser de forma pecuária. Com que desafio? Com que o produtor precisa entender quais as variáveis que fazem com que a pecuária expresse rentabilidade. Se chama carga. Carga se chama arame elétrico se chama mão de obra, problema grave que a gente tem, tá? E tudo isso são desafios de sistemas. Mas em Uruguaiana, pelas características térmicas, pela qualidade de gado excepcional que a gente tem aqui, pela qualidade de técnicos excelente que a região admite, pela tradição da região, eu entendo que a sincronia entre arroz e uma pecuária bem tocada, com 15, 20% da área destinada à produção de semente e o resto com a pecuária o mais intensa possível, é um caminho que traz algum ponto de prosperidade e de rentabilidade a mais para a nossa região. Perfeito. Santiago, eu queria, agora já a gente chegando para o final da nossa conversa, eu queria que tu trouxesse um pouco com relação a números. Se tu tem mais ou menos, ou tu pode inclusive trazer um exemplo teu das áreas que tu acompanha, em toda a metade sul, eu sei que tu vai da Uruguaiana, toda hora eu tô falando contigo, um pouco tá em Uruguaiana, um pouco tá em Bagé, um pouco tá em Livramento, tá sempre no movimento. Se tu pode nos trazer um pouco de número com relação a mais ou menos quanto se gasta para a gente fazer uma implantação de uma pastagem bem feita, deixa a teu critério qual espécie tu quer trabalhar e mais ou menos qual que vai ser o rendimento desde que bem manejado para a gente ter noção de números, né? Vamos do mais simples ao mais complexo. Vamos pensar, nós temos uma área que estava em cultura de arroz, vamos manter a nossa conversa dentro de uma área de arroz, hipotética, tá? E essa área, por N motivos, o produtor decide explorar ela com azevém. Primeira coisa que tem que ser identificada é que o azevém é uma cultura que ela vai nos oferecer um negócio de mais ou menos 140, 150, 160 dias máximo. Isso tem que ser entendido. Azevém não é uma pastagem perene, é uma pastagem anual. Bom, muito bem. Esse azevém, posterior a uma cultura de arroz, ele vai se posicionar na casa entre os 2 e 3 mil reais por hectare se ele for conduzido de forma categórica, com a nutrição que ele precisa. E aí é uma coisa muito importante que tem que ser entendida, que assim, o produtor, sobretudo pecuário, ele imagina que a agricultura ela sempre tem excedentes de fertilidade. Nem sempre é assim. Às vezes é, mas às vezes não é. Tá? Então, um azevém que vem a custar entre 2 e 3 mil reais, isso indexados em quilos de carne, são de 200 a 300 quilos de carne. Bom, esse azevém, bem manejado, ele vai nos oferecer 350, 380, até 400 quilos de carne e fim da conversa. Então, aí aparece uma rentabilidade de 10, 12, 15% e terminou a conversa. Isso em termos de azevém. E aqui é um ponto importante. Desde o nosso ponto de vista, esse azevém não deveria de fechar o ciclo ressemeando, porque o custo pecuário que existe na ressemeadura é altíssimo. Custa 80 quilos de carne, ou de peso vivo, e baixar a carga para que o azevém ressemeie. É muito mais barato voltar a semear ele no outro ano. Agora bem, se essa pastagem ela for migrar, vamos sair do azevém e vamos para uma pastagem semi-perene, ou seja, quota parte das espécies são anuais e quota parte são perenes. Um clássico, por exemplo, azevém, trevo vermelho e chicória. Opção que estamos manejando para fazer na área que a gente trabalha de forma conjunta. Essa é uma pastagem semi-perene, uma espécie anual, as outras são perenes. Muito bem, essa pastagem ela vai custar de 3 a 3.500. Essa pastagem ela vai oferecer uma produção de carne de primeiro ano que ela vai chegar a 90% do custo, praticamente. Quase ela se paga no primeiro ano. Quase. No segundo ano, é uma pastagem que ela começa muito no cedo, por ela ser semi-perene, 50%, 60%, 70% das espécies que ali acompanham, elas cruzam o verão e elas estão a partir de, digamos, 1º de abril, aptas para pastejo.
no segundo ano o custo vai baixar violentamente para meros R$ 500 por hectare e a produtividade vai ser 40%, 50% superior ao primeiro ano. E aí aparece a margem. Uhum. Aí aparece um volume de ingresso bruto e de ingresso líquido excepcional, excelente. E já estamos aí fechando um ano da pastagem, ou seja, o segundo ano de utilização. Se a rotação assim o permitir um terceiro ciclo, bom, esse negócio definitivamente ele gera pontos de rentabilidade excelente. De que depende tudo isso aí? Depende do arranjo entre as partes, de que se esse descanso ou essa pausa do arroz, ela é de 2, 3 a 4 anos. Quanto mais longa for a pausa, maior a capacidade de rentabilizar essa pastagem ali no meio. No caso de uma pastagem perene, as mais caras de todas, perene. Uhum. Bom, elas também vão custar R$ 3.500, R$ 4.000 por hectare, né? Mas elas vão ser, se for de gramíneas, no caso de braquiárias, por exemplo, bom, o manejo tem que ser extremamente cuidadoso. Por quê? Porque se nós viemos de áreas de arroz, nós teoricamente estamos exercendo ali a cultura do arroz, porque a área tem problemas de drenagem que favorecem muito o arroz. Uhum. Problemas de drenagem afetam terrivelmente esse tipo de pastagens, como são as perenes do tipo C4. Então aí temos que ter um cuidado muito grande. Então perene de inverno, festucas. Bom, nós vamos ter um ambiente ótimo em termos edáficos, péssimos em termos térmicos. Então, na nossa região, ao nosso entender, as pastagens que deveriam de vestir Uruguaiana seriam gramíneas anuais e leguminosas e compostas acompanhantes. Então, vamos para uma versão extremamente sofisticada. Pensemos colheita de arroz, terminada dia 15 de março, nivelações terminadas dia 20 de abril. Pensemos que tudo perfeito, em boas condições. Tem que pensar positivo para dar tudo certo aí. Isso tem vários planetas. É só um caso hipotético. E a área até dia 15 de maio recebeu a semeadura de azevém, trigo vermelho e chicória, por dizer alguma coisa. Uhum. E essa área no mês de outubro, com a carga acima dos 1.200, 1.300 quilos de carne por hectare, já relativamente perto de pagar o seu custo, ela recebe uma intersemeadura de sorgo ou de capim-sudão, por exemplo. Muito bem, essa seria uma área semi-perene, com intercalação de 2 gramíneas anuais na mesma jogada. Poderá funcionar ou não, isso depende muito do sistema, mas tem várias forrageiras para nós utilizarmos na sequência com arroz, porém elas têm que ser fruto de um belo análise. Perfeitamente, desde o meu ponto de vista, as áreas de arroz, por serem áreas com problema de drenagem, áreas normalmente com potencial agrícola, áreas com um nível de profundidade de solo aceitável, assim deveria de ser, eu entendo que as semi-perenes funcionam muito bem nas áreas de arroz. E deixar parte do campo, parte do sistema, que ele é mais frágil em termos de profundidade de solo, exclusivamente para pastagens anuais de inverno, que elas não têm problema de piso, não têm problema de barro, tá? E elas podem receber a semeadura em época ótima. Então, enxergo o sistema da nossa região meio por aí. Uhum. Não sei se escapei um pouco da tua pergunta. Não. Foi interessante, tu foi ainda mais além. Mas assim, o que pra gente resumir tudo isso, pensando em custos propriamente dito, eu enxergo assim, é bem possível, até pelos números que tu nos trouxe, a gente está rentabilizando em cima de pastagem, desde que tu saiba o que tu está fazendo, tu saiba o que tu vai plantar. E respeita o indicador de maior peso. O indicador de maior peso é a produtividade. A produtividade é filha da carga. E te digo por quê? Porque se nós pegarmos uma área e a gente fizer uma diminuição de 40% da carga, em vez de carregar com 1.000 quilos de peso vivo, nós trabalharmos com 600, o ganho médio diário do animal não vai compensar em 40%. Claro. Você vai ter a produtividade ali. O gado não perfilha. O gado é mais parecido ao milho que ao arroz. Sim. Não existem fatores compensatórios a tal nível. Então, o que acontece? Nós precisamos
Se vamos gastar R$100 para produzir 6.000 quilos de matéria seca via azevém, muito bem. 4.500 quilos desse azevém, ele precisa terminar num caminhão de gado, de preferência. Isso é fundamental. Então, a coleta do material produzido é fundamental para que a rentabilidade aconteça. Se não, de nada serve gastar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 reais por hectare e fazer coletas discretíssimas de 20%, 30%, 40%. Aí a gente, com sorte, com muita sorte, a gente fica num contexto de 0 a 0, com muita sorte. E aí o que acontece? É um efeito de desânimo constante. Então, de fato, a pecuária tem vários fatores externos que ameaçam a rentabilidade, o preço por quilo, a mão de obra, os problemas legais, os problemas tributários, etc. Agora, porteira adentro, tem parte do jogo que é com a gente mesmo. E essa parte do jogo que é com a gente mesmo, a grande ferramenta é a utilização da pastagem. A gente precisa sumir dali com 70%, 80% do produzido para aquilo virar carne e o negócio se apresentar. Fundamental. Perfeito, é isso aí. O que nos toca, o que é da nossa alçada, a gente tem que controlar. E eu acho que, para resumir o que tu está falando, até anotei aqui, basicamente, então, seria, no meu entendimento, 3 coisas. É investimento, não adianta tu querer fazer lavoura sem investir. O segundo é o ajuste adequado da carga animal. Se tu não colocar gado ali, tu não tem como tirar esse investimento. E o terceiro, e dá para dizer que é o mais importante deles, é conhecimento técnico. Tem que saber o que tu vai plantar, quando, tem que saber fazer os ajustes necessários. E para isso é super importante a gente contar com profissionais, com empresas que conhecem, que sabem do que estão falando para estar auxiliando o produtor. Coincido contigo, mas com um detalhe. Quando diz conhecimento técnico, estou de acordo contigo. Porém, porteira dentro, ao meu entender, ele é o reinado da administração da empresa e não da agronomia. A agronomia é a nossa carreira, é a nossa expertise, é o que a gente sabe fazer, mas deve de estar ao serviço de um negócio. Então, de novo, se não houver um balanço positivo, nada se sustenta. Então, a agronomia ela precisa estar ao serviço de um trabalho administrativo, com a agronomia como quota parte de todo o sistema, para que o ingresso bruto seja maior que o custo total, enfim, na conversa. Perfeito, é bem por... No fim do dia as contas têm que ser pagar, né, Santiago? Não adianta a gente querer fazer muita coisa diferente se não fechar a conta. No fim do dia o que vale... Mas sim é importante que o técnico, e nesse caso o técnico que nós representamos, que é o engenheiro agrônomo, ele deve de forma categórica apresentar as causas que explicam o presente, diagnosticar muito bem o presente e fazer pronósticos relativamente assertivos futuramente. E poder informar de forma categórica o produtor quais são as variáveis, os pontos-chave que não são negociáveis. Tem coisas que não são negociáveis. E a gente poderia passar todo dia falando disso aí. E isso é fundamental. E é um dos pontos frágeis da pecuária. Porque nós, como todo fronteiriço, né, por mais lavoura que a gente faça, no fundo a gente tudo é pecuarista, né? Tá no nosso ADN. Nós fomos muito seduzidos pela performance individual do animal. A gente gosta muito de ver a vaca bonita, o terneiro bonito, a recria espetacular. E a nossa variável primeira de conclusão é o animal. E a gente perde o foco de que quem deveria de ser bonita é a hectare. Em termos, gastei R$3.200, fiz essa baita pastagem, sumiu tudo, engoli tudo. Porque isso é um filme, isso não é uma foto. É mais difícil de ser captado isso. Quando a gente vai ver uma lavoura, a gente olha aquele quadro parelho e chega aquele evento no momento justo e ela se mexe toda igual, nós já estamos preparados para olhar a hectare. Que lavoura bonita. Encaixou direitinho o arroz, está tudo no ponto e não vai tombar. E tu não vê diferença de cores e demais, e aquilo é uma coisa parelha, deixa eu escutar a lavoura, né? Então a agricultura nos educou uma coisa muito positiva, que é o foco na hectare. A pecuária, e ela mora praticamente no coração de todos nós, ela tem essa coisinha perigosa, que a gente tem a tendência, né? E justo nesse momento que a gente está na Expo Outono, uma exposição de uma qualidade excepcional, nós temos todos essa quota
digamos, zootécnica, digamos assim, de olhar o animal em si, quão bonito ele está. E isso, em termos pecuários, ele traz alguma informação de qualidade, mas nos retira um pouco o foco de como está a hectare em termos de custo e de produto. Perfeito. Eu acho que é por aí. Santiago, te agradeço a tua participação, o teu tempo, mesmo se recuperando de uma gripe aí, fez um esforço para estar conosco aqui hoje. E eu vou ficar com essa tua frase, eu vou te roubar ela, viu? A lavoura ou a pecuária, ela não pode ser uma foto, ela é um filme. A gente tem que olhar o todo. Eu achei muito boa. Mais uma vez eu te agradeço, Santiago, a disponibilidade. E quem quiser te seguir nas redes sociais, seguir a Quatro Costados Consultoria, por favor, qual que é o teu Instagram? É Quatro Costados Consultoria, exatamente, como assim diz. Estamos em rede já há uns 5 ou 6 anos. A nossa empresa ela já atua no mercado há uns 5 ou 6. Nós, como engenheiros agrônomos, trabalhamos há já mais de 10 anos. A nossa empresa ela trabalha quarta parte no Uruguai, quarta parte no Brasil. O nosso ambiente de trabalho é a fronteira. Sistemas, alguns com mais pressão agrícola, outros com menos pressão agrícola. O nosso ambiente de trabalho é aqui na fronteira. Uruguaiana foi a última querência um pouco que nos adoptou. A gente gosta muito, muito daqui. É um lugar com características próprias, com gente bueníssima, com talentos diferentes. E nós estamos aqui praticamente ainda aprendendo muito sobre os desafios aqui da região, que, como eu te dizia, ela apresenta características próprias que judiam do técnico. Uruguaiana demanda gente grande. E por isso a gente gosta muito daqui. Perfeito. E eu que te agradeço a gentileza do teu convite. Te parabenizo pela qualidade, pela humildade, pelo detalhe de convocar a outros técnicos para debater em prol da nossa região, porque isso é um benefício imensurável e não tenho dúvida que a região vai saber reconhecer o teu esforço de estar juntando o que tu entendes apto para colaborar com a nossa região. Assim que parabéns uma vez mais. Obrigado, estamos tentando, né? E eu deixo mais uma vez como recomendação, então, vocês seguirem o Instagram da Quatro Costados Consultoria. Tem muito conteúdo lá, eu já sigo, é bem legal. Vocês são muito preocupados em sempre trazer informação técnica para o produtor. E quem quiser me seguir, meu Instagram é vini.agro93. E eu agradeço a vocês também, a gente fica por aqui nesse episódio de hoje. E logo, logo a gente volta com mais uma conversa, sempre trazendo assunto pontual, técnico, sendo direto ao assunto. Valeu, gurizada, um abraço, até a próxima. Muito obrigado.